Boa noite, pessoal. Eu estou vindo aqui nesse vídeo para estar apresentando para o pessoal. Talvez não seja a melhor forma de estar mostrando esse material para o público, mas eu acho que é bem interessante. Tá dando uma pequena esmiuçada, uma pequena analisada, uma passada por esse material que eu considero ser bem interessante. Não é relacionado ao Titanic, que talvez seja o meu maior forte de colecionismo, mas ele está diretamente ligado ao universo dos transatlânticos, né? Ou também conhecidos no exterior como Ocean Liners. Essa aqui é uma coleção em 2 volumes, os 2 volumes fui eu mesmo que criei, que cataloguei, de uma memorabilia completa de uma travessia no transatlântico Queen Elizabeth, da companhia Cunard Line. Vocês podem estar vendo aqui, né? Essa capa foi customizada, aliás, as 2 capas desses volumes foram customizadas por mim. Essa memorabilia é relacionada a uma viagem, relativa a uma viagem ocorrida no dia 21 de setembro ao dia 26 de setembro de 1950. Essa viagem teve início em Nova York e acabou em Cherbourg, na França. A Cunard fazia escalas nessas travessias transatlânticas. Geralmente os pontos de itinerário eram Nova York, Cherbourg, Southampton e também a cidade irlandesa de Queenstown, hoje conhecida como Cobh, na costa oeste da Irlanda. E, enfim, são volumes bem interessantes. Eu tive que dividir toda a coleção em 2 catálogos, porque ela era bem extensa, ela compreende mais de 50 itens aproximadamente. E é um material bem interessante, pois ele apresenta documentos completos, basicamente desde que você compra a passagem, desde que você compra uma passagem, um ingresso, um ticket para viajar num desses navios, até o momento do desembarque dos passageiros do navio. E dada a idade dele, né, afinal das contas estamos falando de 1950 para os dias de hoje, é uma coleção bem rara, se tratando da mesma proeminência, né? Ela veio do mesmo passageiro, da mesma pessoa que viajou e da mesma viagem. Geralmente muitos estrangeiros, geralmente esse tipo de colecionismo é muito apreciado nos Estados Unidos e Europa. Muitos estrangeiros nunca chegaram a ver uma coleção tão completa quanto essa daqui, que eu consegui adquirir aqui no Brasil, inclusive, de uma colecionadora e comerciante de artefatos antigos no Rio de Janeiro, a qual eu tive a felicidade de encontrar esse material à venda. Eu vou estar esmiuçando aqui esses volumes, vou apresentar para vocês a maioria dos itens que compõem essa coleção. Eu espero que vocês gostem e vamos começar. Bom, vamos iniciar pelo volume 1, dá para notar aqui claramente. É o volume 1 desse kit de memorabilia, né, que eu criei essa capa especialmente para poder estar abrigando essa coleção. Então já indica claramente que é um kit de memorabilia do Queen Elizabeth. Na época que é datado esses artefatos, o Queen Elizabeth era considerado o maior navio do mundo, né? The World's Largest Liner. Uma renderização, essa daí é uma das oficiais que a Cunard Line fazia para estar divulgando suas embarcações, né? No caso, as maiores do mundo, em agências de viagem da época. E aqui eu tomei o cuidado de estar designando, de estar registrando os fatos relacionados a essa viagem. Ela ocorreu em setembro, né, do dia 21 ao dia 26 de setembro de 1950. É uma travessia eastbound, ou seja, ela
partiu do oeste para o leste, de Nova York até Cherbourg, na França. O nosso passageiro é uma ilustre personalidade brasileira, de nacionalidade, né, de origem no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, de nome Renato Estelita Pessoa. O Renato, no caso, ele era um funcionário do Tesouro Brasileiro nos Estados Unidos, nessa época, e também um dirigente do Clube de Futebol Botafogo. Segundo a vendedora que me forneceu, que me vendeu este material, ela disse que o Estelita, inclusive, foi um dos responsáveis por estar trazendo o jogador Garrincha para o Botafogo na época em que ele foi talvez um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. Mas enfim, esse é outro papo. O Renato, viajando com a sua esposa, ele comprou uma passagem de primeira classe, ficou no quarto 108 no convés B do navio. Então, abrindo aqui nosso volume 1 da coleção, já começamos com alguns itens bem interessantes. Lembrando que essa coleção, ela visa estar apresentando os materiais promocionais e de viagem da Cunard Line e dessa viagem a bordo Queen Elizabeth, desde o momento que você compra a sua passagem numa agência de viagens até o desembarque definitivo da embarcação. Então, por exemplo, aqui você já consegue ver algum encarte, o encarte da Cunard, mostrando preparativos para embarque nos navios. Eu não vou tirar os itens dentro do plástico, pois demandaria muito tempo e perderíamos muito tempo, mas basicamente são itens explicativos de como você se preparar para iniciar a sua viagem com um navio da Cunard, no caso o maior navio da companhia, né, o flagship da companhia. Aqui seria uma carta de explicações mais detalhadas relativas a essa viagem, a esse passageiro especificamente, ou seja, uma carta de papel timbrado e também datilografada. Aqui também fichas de preenchimento, no caso de informações de passageiros que estão vindo dos Estados Unidos. Nunca foi preenchida, no caso, esta, né? E aqui mais declarações e formulários da viagem, especialmente dessa, né, no dia 21 de setembro de 1950, embarque em Nova York. E aqui sim começamos com esse envelope que originalmente ele era preenchido com tags para serem amarradas nas malas e labels, né, adesivos que eram colados na parte externa das bagagens para, enfim, estar marcando elas e identificando a qual passageiro ela pertence, não é? Então aqui começam as tags. A maioria dessas tags estão em branco, né? Mas estão perfeitamente preservadas e todas da mesma viagem, o que é um fato extraordinário. Aqui, abrindo mais o ângulo, várias tags. Algumas tags são interessantes de notar, pois as azuis são designadas para bagagens que você... Posso estar enganado nessa definição, mas as azuis são designadas a bagagens que você quer que estejam na sua cabine, ou seja, que você quer que os camareiros e a própria companhia leve as suas bagagens para a sua cabine, que você vai utilizá-las durante a viagem. E as amarelas, no caso, são para bagagens que você não quer que fiquem na cabine com você, ou seja, que elas podem ser despachadas para um porão de carga e que você apenas vai retirá-las no momento do seu desembarque no porto final do seu destino. Aqui temos inclusive mais de uma dessas tags, né, o que é bem interessante. Aqui algumas tags bem interessantes, além dessa que está preenchida originalmente também em nome do nosso amigo passageiro Renato Estelita Pessoa. Esta tag está com um selo oficial que indica o veículo de desembarque, o trem de desembarque do passageiro em Cherbourg, ou seja, quando Renato Estelita e sua esposa desembarcaram em Cherbourg, na França, eles pegaram um trem para Paris, e quando eles pegaram esse trem para Paris, este adesivo foi colado
na tag da bagagem, justamente para poder designar qual é o vagão e o compartimento no vagão a qual essa mala estava armazenada. Então, mais uma indicação para rastreio e localização da bagagem do passageiro já no trem no porto de Cherbourg após o desembarque do navio. Agora aqui começam alguns adesivos, né, labels, que eram coladas nas malas para identificar também o nome do passageiro, o navio, a data de partida, né, o destino, o porto de origem do passageiro em questão e para onde ele estava indo, e se a mala ela era requerida na cabine ou se ela poderia ser despachada, como está também designado aqui. Nós temos aqui inclusive 4 exemplares desses. Aqui infelizmente algumas labels acabaram colando em algumas tags, e o que infelizmente, né, não permite a recuperação desses artefatos. Entretanto, ainda dá para admirar alguns deles, né? Lembrando que essas labels, elas tinham uma cola que ela funcionava à base da umidade, ou seja, o papel aparentemente sem umidade ele estava normal, porém quando você passava água ou simplesmente lambia, muitos funcionários portuários dessa época eles tinham por hábito lamber o verso desses adesivos. O verso ele acabava se tornando pegajoso por conta da cola que era ali presente, e eles simplesmente colavam nas malas e ela aderia com relativa facilidade. E depois para tirar, só rasgando mesmo. Então era uma cola bem forte. Aqui com o tempo alguns adesivos acabaram estando encostados em outros, né, uns sobre os outros, e a simples mudança de temperatura do ambiente, estando mais úmido, eles acabaram pegando umidade e grudando uns nos outros, o que acabou prejudicando assim, né? Eles ficaram todos reunidos, não dá para descolar infelizmente, mas ainda assim eles estão todos aqui. Virando aqui são mais adesivos e tags que infelizmente acabaram ficando colados todos juntos. E aqui inclusive um menu de café da manhã dessa mesma viagem, mas que ele está classificado nessa seção da pasta por conta de que também tem um que acabou sendo colado aqui, infelizmente, ao item, né? Mais um conjunto aqui de adesivos de bagagem, né, que eram recebidos no ato da compra do seu ticket. E finalmente temos os envelopes aos quais eram colocados as passagens, informações a respeito do passageiro, passaporte, documentações, etc., no ato do embarque. No caso aqui nós temos os 2 envelopes, um relacionado ao Renato e o outro à esposa do Renato. Então, que se não me engano se chamava Carmen, está escrito aqui no... não sei se dá para ler, mas que está escrito aqui no envelope, né? E virando a página, depois dos envelopes, nós temos um plano de acomodações de primeira classe do Queen Elizabeth. Isso também era distribuído nas agências de turismo ou no porto. No caso aqui, era na própria agência de turismo, né, na agência de viagens. Está aqui o endereço dela, original em Nova York, né? É um encarte bem grande, inclusive não dá para abrir ele na totalidade agora, porque ele é tão antigo e pegou tanta umidade ao longo do tempo que os ferrinhos, né, os grampos do papel acabaram se deteriorando e as páginas ficaram completamente soltas. Então é bem delicado para abrir eles, mas ainda assim é possível. Não é o caso agora. E também mostra a atualização desse plano, que é de... não sei se vai focar a câmera, creio que não, mas ele é datado de maio de 1948, ou seja, 2 anos antes dessa viagem ocorrer. Era a versão mais atualizada que eles tinham, no caso, né? Já virando a página após os planos de acomodação de primeira classe, nós temos uma lista de passageiros, e não é uma lista de passageiros qualquer. No caso, a Cunard Line, ela apenas distribuía a lista de passageiros aos passageiros de primeira classe, ou seja, todos os passageiros de primeira classe desta viagem em 21 de setembro de 1950 estão registrados
neste livrinho. E isso era feito por alguns motivos, não só para um controle particular da companhia com relação aos seus hóspedes, né, aos seus passageiros, mas também como uma forma de estar estimulando a amizade, o companheirismo de viagem entre os que estavam viajando a bordo, né, do navio, do Queen Elizabeth. Então, você conseguia ver quais passageiros estavam na primeira classe, qual era a cabine deles, e se porventura você, por exemplo, conhecesse alguém nos corredores ou em alguma área pública do navio, você simplesmente pegava o nome dessa pessoa, olhava na sua lista de passageiros e você automaticamente já sabia a cabine onde essa pessoa estava hospedada. E evidentemente você poderia utilizar um dos ramais de ligação no navio, você poderia telefonar para essa cabine, conversar com o seu novo amigo no caso e até mesmo marcar alguma programação a bordo, né? Que eram muitas por sinal. Então era uma característica bem interessante da companhia, né? Essas listas de passageiros. Aqui um guia de informações gerais para passageiros, ou seja, basicamente falando o que é um navio para aqueles que iam viajar na companhia Cunard, né? Inclusive aqui estão citados todos os navios pertencentes à frota da Cunard, né? Então é um guia ilustrativo, inclusive, de várias dicas para leigos, né? E informações para leigos de o que é literalmente viajar no navio e alguns conhecimentos básicos de o que é um navio para uma pessoa que talvez nunca tenha viajado de navio, né? E aqui um outro item interessante é um pedido para reserva de mesas na primeira classe. Ele inclusive valia tanto para o Queen Elizabeth como para o Queen Mary. Então, se você quisesse reservar alguma mesa específica nos restaurantes a bordo do navio, inclusive para poder estar realocando ou realocando a sua mesa de jantar em conjunto com algum outro casal ou algum outro passageiro que estava viajando a bordo da embarcação, isso poderia ser requisitado à companhia e você poderia estar solicitando isso frente ao comissário de bordo ou outros responsáveis a bordo, né? Então, se você quisesse isso, você preenchia esse papel aqui para tentar esse pedido, né? Aqui é um guia de todos os serviços religiosos, ou seja, missas e eventos religiosos formais que ocorriam a bordo do navio. Eles estão todos designados aqui nesse encarte bem pequeno, né? E aqui já começam algumas coisas mais lúdicas, né? Alguns materiais mais lúdicos, como por exemplo este The Queen Elizabeth Puzzle, ou seja, um quebra-cabeça, né? Uma charada que você poderia estar preenchendo, ou enfim, eram jogos mais lúdicos que ocorriam, você ganhava essas fichas, você preenchia e depois você utilizava ela em momentos propícios a bordo da embarcação, quando fosse a hora de tratar dessas gincanas especificamente. Então tudo isso tinha horário para acontecer e momento apropriado, né? No caso aqui temos duas, né, desse caso. Aqui também outro quiz, um quiz relacionado ao próprio Queen Elizabeth. Então aqui são várias perguntas, né, basicamente um questionário sobre o navio ou história geral, aqui como está apresentando nessas questões. Você tinha que completar ele, sempre valiam premiações, enfim, fazia parte das gincanas a bordo. Agora aqui são itens bem interessantes. Aqui nós podemos ver o jornal de bordo que era publicado a bordo das embarcações da companhia, no caso o Ocean Times. O Ocean Times era o jornal oficial da Cunard Line. Ele era impresso durante a noite, todos os dias da travessia, e era distribuído rigorosamente em todas as cabines dos passageiros de primeira classe, especialmente os de primeira classe. E aqui o que é bem interessante, nós temos todos os exemplares de Ocean Times de todos os dias dessa viagem, do dia 21 ao dia 26. Então nós temos aqui todos os exemplares dos jornais com as notícias mais atualizadas da época, que elas chegavam a bordo do Queen Elizabeth através do radiotelegrafista, né, do navio. E é bem interessante, pois aqui basicamente é um retrato do noticiário da época que foi preservado aqui nessas páginas, né, de jornais. No caso aqui do último dia de viagem, do dia 26 de setembro, é o Ocean Bulletin, é um jornal até um pouquinho mais
curto justamente porque o desembarque era bem breve, então era basicamente um relato do noticiário mais enxuto se comparado às edições dos dias anteriores do Ocean Times, né? Agora aqui alguns materiais também de promocionais do navio. Temos papel timbrado original, oficial, que era distribuído nos postos, né, no posto de radiotelegrafia do navio, se você queria enviar uma carta a bordo ou radiotelegrafar alguma mensagem para algum parente em terra, você literalmente pegava esse papel, ele é conhecido em inglês como stationery, você escrevia sua mensagem nele, você entregava para o radiotelegrafista, pagava uma taxa por esse serviço e a sua mensagem era transferida à terra. Esse tipo de serviço também era muito requisitado, né? Inclusive na época do Titanic, quase 30 anos antes do Queen Elizabeth estar operando, aqui no caso 1950, né? Aqui mais papéis timbrados, especialmente um que acabou vindo junto na coleção do SS Uruguai, né? Outro navio aí que no caso não é um da Cunard Line, mas ele acabou vindo junto com essa coleção, então acabei guardando junto nessa pasta. E aqui mais um papel timbrado, esse daqui é bem mais especial porque a imagem do Queen Elizabeth está em alto relevo, que é bem interessante. E no verso, inclusive, nós temos aqui um envelope pequeno, inclusive com a bandeirinha timbrada da Cunard Line. Nós vemos agora alguns dos encartes de programação de vários eventos que ocorriam a bordo do Queen Elizabeth. Aqui nós temos uma programação geral, né, que é o Program for Today, de entretenimento da Cunard White Star Line. Infelizmente eles não estão completos, aqui no caso acho que só temos 2 ou 3 desses Programs for Today, visto que teríamos que ter todos aqui no caso do dia 21 ao dia 26. Aqui nós temos os programas de concerto, ou seja, a programação musical, de apresentações musicais, enfim, de recitais que ocorreriam a bordo do navio durante a viagem. Eles também estão incompletos, mas já dão para ter bastante noção do panorama musical e da programação musical ao longo de todos os dias da viagem. Esse daqui, no caso, seria uma programação, ou no caso, um encarte de uma espécie de entretenimento que ocorria nos navios da Cunard chamada Race Card, que no caso era quase como uma corrida de cavalos que existia, né? No caso não eram cavalos reais, né? Eram apenas representações que ocorriam nos salões do navio e que valiam pontuações. Existiam regras bem específicas, eu não saberia dizer agora como era esse jogo, mas existem inclusive vídeos promocionais da Cunard dessa mesma época que mostram esse jogo acontecendo a bordo e os passageiros participando com esse mesmo encarte na mão. Então é bem interessante saber que ele é relativo, né, a esse tipo de entretenimento que ocorria a bordo desses navios, especialmente o Queen Elizabeth, que era o maior navio da companhia na época. Agora aqui um item bem interessante. Esse aqui é um kit, é um jogo de 12 fotografias que representavam o Queen Elizabeth, ou seja, são 12 fotografias que mostram o navio de uma maneira quase que completa. As partes públicas, né, as áreas públicas do navio eram fotografadas de forma profissional, inclusive o exterior do navio, com designações na parte inferior da imagem, falando: este é o salão de jantar de primeira classe, por exemplo, ou o promenade deck, né, coberto, o promenade privado do navio. Ou seja, todas as fotografias vêm com designação e explicações, né, breves sobre qual área do navio está sendo registrada em imagem. Você poderia comprar esse envelope com as 12 fotografias a bordo. No caso, o nosso amigo Renato Stelita havia comprado. E para finalizar esta pasta, no caso a pasta de número 1, nós temos aqui um jogo de fotografias que já mostram, inclusive, elas foram registradas de fato a bordo do Queen Elizabeth. Elas mostram o nosso personagem, o Renato, e a sua esposa. Infelizmente eu não vou conseguir dar um zoom porque infelizmente a minha câmera não está focando bem, mas esse aqui seria o Renato e a esposa dele. Eles que viajaram
no Queen Elizabeth entre dia 21 e dia 26 de setembro de 1950. Brasileiros embarcando em Nova York. E de fato é um registro bem raro e uma coleção de fato bem rara. No caso aqui bem completa, né? Aqui uma fotografia também relacionada à família Estelita, mas que no caso não é a bordo do Queen Elizabeth, e sim a bordo do Normandy. Eu acredito que essa fotografia foi tomada em um dos cruzeiros do Normandy quando esteve no Rio de Janeiro, né, entre 1938 e 1939. Essa fotografia é de um desses períodos aproximadamente. E basicamente é isso, essa é a primeira pasta de arquivos sobre o Queen Elizabeth. E como está escrito aqui, Getting There is Half the Fun, é o lema da Cunard naquela época, né? Chegar lá é apenas metade da diversão, né? Essa imagem eu mesmo coloquei na capa desse volume 1 da coleção do Queen Elizabeth. Agora vamos dar uma olhada no número 2, volume 2 dessa coleção. Bom, este aqui é o volume 2 da nossa coleção sobre o Queen Elizabeth. Dá pra ver inclusive aqui na lombada que esse aqui é o segundo volume que eu mesmo montei para catalogação dessa coleção. E já abrindo a primeira página aqui, vemos alguns itens interessantes. A começar por este guardanapo. Este guardanapo é bem raro. Eu particularmente nunca vi um exemplar sendo vendido online, em redes como o eBay, né, de compra internacional desse tipo de material. E ele está muito bem preservado, é um guardanapo original de um dos restaurantes, provavelmente algum bar, né, porque os restaurantes do Queen Elizabeth, eles serviam com guardanapos de tecido mesmo, não de papel, então eu acredito que provavelmente este guardanapo deva ter vindo do Observation Bar a bordo do Queen Elizabeth, ou outra área do navio que servia bebidas, enfim, ou coquetéis. No caso aqui nós temos aqui um guia, né, um menu de coquetéis, licores, cigarros e cigarettes. Cigars no caso seriam charutos, né? Então coquetéis, licores, charutos e cigarros. É um menu mais de uso adulto no caso, né? Não seria para público em geral, apenas com bebidas e itens para entretenimento mais adulto, né? Mais desse tipo. E aqui já começam itens bem interessantes. No caso, não vale a pena mostrar todos eles, apesar de serem interessantes, mas são todos os menus, literalmente todos os menus utilizados a bordo do navio, nos almoços e nos jantares a bordo da embarcação. Todos os menus da companhia eles eram ricamente ilustrados, ou seja, todas as capas dos menus elas variavam conforme os dias, então elas apresentavam artes, né, trabalhos de arte muito diferenciados, né, sempre com o nome da companhia na parte inferior do menu, não é? Então aqui nós temos mais uma arte, né, muito bonita. No caso aqui eu separei, nesse caso aqui no no primeiro dia da viagem, no dia 21 de setembro, só houve o almoço, porque o embarque ocorreu meio-dia, só houve o jantar, pois o embarque ocorreu por volta do meio-dia, ou seja, não foi servido o almoço no navio, apenas o jantar, mas a partir daqui todos os dias foram servidos evidentemente almoço e jantar. Então cada uma dessas páginas tem os menus de jantar e os menus de almoço, né? Cada um variando a arte, como eu havia dito anteriormente. Artes muito bonitas, muito bem ilustradas, né? Algumas até se repetem, mas são de outros dias, né? No caso aqui temos perdido o menu de café da manhã, também bem extenso. Deveriam ter todos os dias, mas aqui só temos um exemplar no caso, né? Temos aqui desses menus com arte variada, nós temos um que é particularmente interessante, que no caso é este. Por que ele é particularmente interessante? Pois ele é um dos únicos menus e um dos únicos registros dessa época que ainda apresentam na frota da Cunard o Aquitânia. O Aquitânia talvez seja um dos últimos navios de 4 chaminés do mundo que operou por mais tempo
e ele infelizmente foi descomissionado pela Cunard Line nos anos 50 mesmo, né? Então, já no início dos anos 50, como essa viagem ocorreu bem nos anos 50, no início mesmo, a Cunard já estava removendo as imagens e até mesmo o próprio nome do Aquitânia do seu material publicitário. Isso incluía os cardápios, os encartes e etc. Tanto que nessa coleção inteira você não vê nenhuma menção mais ao Aquitânia, a não ser por este menu aqui de primeira classe que ainda consta a silhueta do navio como integrante da frota da companhia. Então isso é bem interessante, ainda é um registro bem raro, pois eles estavam ainda removendo toda a nomenclatura, né, do Aquitânia desses materiais, né. Aqui no caso já é o último menu. E finalmente nós partimos para os materiais de orientação para desembarque da viagem, né. Então aqui landing arrangements, ou seja, informações de desembarque, né? Preparativos de desembarque, então informações a respeito dos preparativos para desembarcar. Aqui também importantes notas para os passageiros que iam desembarcar em Cherbourg, ou seja, inclusive está designado aqui, ou seja, os passageiros que desembarcariam na França, no caso do Renato, recebiam também avisos específicos quanto a esse tipo de desembarque, né? Mais aqui informações com relação ao desembarque, especialmente trens especiais de Paris, para Paris e Londres. No caso, o Renato pegou um trem especial para Paris a partir de Cherbourg, né? E aqui, inclusive, não como prova de que ele pegou o trem para Cherbourg, as informações estão em francês, o que é bem interessante também de analisar. E finalmente, para encerrarmos, né, o desembarque oficial do Renato em Cherbourg, nós temos essa brochura, essa pequena brochura que foi impressa especificamente nesta época, ou seja, é uma programação dos espetáculos do dia 22 ao dia 29 de setembro de 1950 em Paris, ou seja, era uma brochura específica para aqueles que iriam visitar Paris exatamente naquele período, naquela data, naquele mês, em 1950, que é uma brochura chamada Hoje em Paris, né? Today in Paris, mas que também tem a sua tradução literal em francês, o que é bem interessante, né? Inclusive aqui no verso vocês conseguem ver uma imagem do Queen Elizabeth, né? Basicamente uma propaganda da Cunard Line, mostrando que esse encarte era distribuído exclusivamente para os passageiros que pegavam o trem para Paris a partir do desembarque do Queen Elizabeth em Cherbourg. Aqui atrás, nessa mesma pasta, tem alguns outros itens da minha coleção, mas que não fazem parte especificamente dessa coleção do Queen Elizabeth, do Renato Stelita Pessoa, mas aqui vocês conseguem ver um lindo corte longitudinal do Normandie, de 1935. Não é o caso de mostrá-lo agora, mas enfim. Esta foi, talvez, uma das coleções mais interessantes que eu tive o privilégio de possuir, né? É um material muito, muito raro, dado o seu grau de preservação e por estar bem completo. No caso aqui, somando inclusive 2 volumes, né, de pasta. 2 volumes que vocês podem estar vendo aqui melhor. Contando basicamente a história de uma viagem a bordo desses navios da Cunard, né? No caso, o maior da empresa na época, né? O flagship da companhia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais de história, de como era viajar nesses navios,